Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, amém. É bom ver você aqui, é bom saber que você que está nos acompanhando pela internet tirou um tempo para estarmos juntos ouvindo a palavra de Deus. É bom saber que homens e mulheres estão em busca. O que eu posso ver são vasos prontos para ser cheio e transbordar da glória de Deus, amém? Essa fome, essa sede. E essa tarde nós vamos compartilhar um pouco sobre Jesus. Ele é a glória. Aleluia. E há dois aspectos que eu penso quando quero falar a glória. Ele é a glória. Em primeiro lugar é o aspecto da presença dele. Aleluia. Jesus está aqui. Ele está nesse lugar. A presença dele é real. Não é uma ficção, não é uma utopia, é uma realidade. Jesus está aqui. O primeiro peso da glória é a presença dele. Uma presença tão forte que eu espero um dia, quiçá um dia, a presença de Cristo seja tão forte nesse lugar que a gente tenha dificuldade de entrar aqui, por causa da presença maciça dele, porque a glória dele encheu o lugar. E isso já aconteceu no Antigo Testamento. A glória de Deus encheu a tenda, encheu o tabernáculo de uma maneira, encheu o santuário de uma maneira que o profeta não podia entrar. De tão maciça que era a presença de Deus. E eu quero profetizar, a presença de Cristo será tão real, tão forte, que ela será quase perceptível, quase concreta ao ponto de nós tocarmos a presença dele. Em nome de Jesus. Você tem essa fome, você tem essa sede, aleluia. Mas também a glória revela o esplendor, a estética de Cristo, a beleza de Cristo. A glória não é só a presença, a glória é o design que ele representa, é a estética, é o esplendor. É quando o belo se encontra com o feio. É quando a minha feiura se encontra com a beleza de Cristo. E se há alguma coisa que pode mudar a nossa estética, é a presença de Cristo em nós. Não é mais um design físico, o traçado do rosto, a forma do corpo, não. É a presença dele em nós que nos faz belo. Aleluia. É Cristo em nós que nos torna belos diante dos homens, diante do próprio Deus. Ele é a glória de Deus para nós e ele é a nossa glória diante de Deus. Ele representa a plenitude de Deus sobre nós, mas ele também é a presença nossa intercedendo de dia e de noite por nós. Ele não para de interceder. Por isso, Jesus, ele é a glória. Ele é o motivo principal, ele é a razão única. Não há outro assunto pelo qual nós devemos nos preocupar, ocupar nossa mente, ocupar nossos discursos, nossas conversas. E se você senta num lugar e vai conversar com alguém por mais de 5 minutos e Jesus não entra nessa conversa, alguma coisa está errado. 5 minutos de conversa já é para ter falado de Jesus pelo menos 3 vezes. Desse jeito. Porque ele é o nosso motivo. Sem ele nada somos, sem ele nada podemos fazer. Sem ele não há futuro, não há destino. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se não for por ele, não vamos a lugar nenhum. Somos perdidos, destruídos. Mas com ele, mesmo que venha a tempestade, nós superamos ela. Mesmo que tenhamos que passar pelo deserto, superamos o deserto. Mesmo que tenhamos escassez, ele é o pão que desceu do céu, que nos alimenta, que nos fortalece. Então ele é tudo, ele é o mais importante para nós. Ele precisa ser o seu assunto principal. Na verdade, ele precisa ser o centro da sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, ele é o centro do universo. Ele é o centro de toda a criação, de tudo que existe, conhecido ou não. Jesus está lá no centro. A Bíblia diz que nele vai convergir todas as coisas, conhecidas e desconhecidas, visíveis e invisíveis. Porque por ele, para ele e por meio dele são todas as coisas, diz as Escrituras. Então, nós não podemos
esquecer, não podemos nos omitir, não podemos deixar de declarar: Ele é a glória na nossa vida. Que possamos crescer de glória em glória, para que Ele seja manifesto. Meus amados, não há nenhum aspecto da nossa salvação que se encontra fora dele. Não há nenhum mecanismo, não há nenhum meio, não há nenhum assunto que trata da salvação que seja fora de Cristo. Então a nossa salvação, todos os aspectos da minha e da sua salvação se encontram na pessoa de Cristo. Somente por Ele somos salvos. Não há outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Então não há nenhum aspecto da nossa salvação fora de Cristo. Por isso Ele é o Evangelho, todo o Evangelho está contido em Cristo. O apóstolo Paulo diz que esse Evangelho, o poder de Deus, não pode deixar de ser anunciado por vergonha. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque Ele é o poder de Deus. Nele estão todas as bênçãos espirituais. Em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas as bênçãos estão contidas nele. Há um lugar onde a bênção é abundante, transbordante e constante. Esse lugar se chama Jesus. Ele é o nosso principal assunto. Na verdade, tudo começa nele. Ele é o começo, Ele é o meio e Ele é o fim. Por isso, não podemos deixar de falar de Jesus em momento nenhum. Quem dera que a fome de Jesus crescesse entre nós. Quem dera todos nós fôssemos movidos por um mover do Espírito, e Ele já está se movendo no mundo. Há pessoas que estão correndo para Jesus, e quando eu falo correndo, eu estou falando da forma física mesma. Há lugares que se anunciam Jesus, e as pessoas saem correndo para se encontrar com Jesus. Eu oro por, quem dera se todos nós nos convertêssemos novamente. Se todos nós, que toda a igreja se convertesse novamente. Não por salvação, já estamos salvos, mas para que a justificação da graça seja completa pela verdade da regeneração. Que sejamos regenerados nele, em Jesus. Quem dera que todos nós voltássemos a ter essa fome, essa sede. Como nós cantamos, vamos para a mesa, e eu só levo uma fome e uma sede. Quem dera todos nós estivéssemos mais sedentos por Jesus. E é interessante que quanto mais sede eu tenho de Deus, mais e mais ela aumenta. Quanto mais você deseja de Deus, parece que assim, Ele ao mesmo tempo sacia, ao mesmo tempo eu não posso sair daqui da presença dEle. Ao mesmo tempo Ele nos completa, e ao mesmo tempo eu não consigo mais viver sem Ele, sem o altar dEle. Como nós cantamos no início, nós somos esse altar, e todo altar exige sacrifício. Não há altar se não tiver sacrifício. Não há altar se não tiver o sacrifício. Só que agora o sacrifício somos nós na presença dEle. Ele é a nossa causa única. Tudo que nos falta, disse Sinclair Ferguson, um teólogo, tudo que nos falta, Cristo nos dá. Todo o nosso pecado a Ele foi imputado. Todo julgamento que nós merecíamos foi por Ele suportado. Tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Não há nenhum outro aspecto pelo qual importa que o homem seja salvo. Então a minha palavra essa noite é: Jesus, Ele é a glória, e nós precisamos entender como isso se torna real na nossa vida. Tanto para você que está aqui, vasos sedentos, querendo ser cheios de Deus, eu acredito nisso porque esse anseio se move na minha vida, e eu vejo por todo lugar que eu vou, uma sede de Deus. As pessoas estão atentas à palavra de Deus. Eu tenho viajado nesses dias em todo lugar, no Pará, no Maranhão, no sertão. É uma sede de Deus, um desejo, e está se movendo, e começa por uma geração, essa geração de adolescentes.
Eu creio nesse avivamento que já começou. Há algo que vai ser derramado nesses dias. Eu não sei qual vai ser o gatilho, eu não sei como vai ser, mas o céu já está se agitando, as coisas já estão sendo preparadas. Se você tem um pouco de sensibilidade espiritual, você sabe do que eu estou falando. Você sabe que algo vai acontecer. Você sabe que Deus vai mover e esse avivamento desses últimos dias será extraordinário. Sabe por quê? Porque ele revela o noivo. Ele aponta para o noivo. Ele aponta para o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei. O meu noivo está voltando. Ele está voltando. Porque por isso ele é a glória. Ele é ao mesmo tempo o poder da presença e o esplendor da estética. Não estamos mais interessados em estruturas, embora usamos as estruturas, mas o nosso interesse é que o esplendor da igreja não seja mais o edifício, seja o próprio Cristo em nós. O esplendor da igreja não pode ser trocado por uma estrutura, por um programa, por um modelo, por uma estrutura física. Não podemos substituir o esplendor da igreja por uma coisa tão insignificante como essa. O esplendor da igreja é a glória de Cristo, é a presença de Cristo. Para que quando você chega em um lugar, as pessoas digam algo diferente nessa pessoa. Eu pergunto, o que aconteceu com você? E você possa dizer, é Jesus que habita em mim. Não, a igreja não pode ser mais uma igreja nominal, distante da realidade, da real natureza que ela contém, que é Cristo, o seu corpo. A igreja, ela precisa de um avivamento. E a minha pergunta é, o que é uma igreja avivada? Será que é apenas um grupo animado? Será que é apenas uma boa programação, boa música? Não, vai muito além disso. Uma boa mensagem, uma boa estrutura. Não, vai mais além disso. Uma igreja avivada, quando nós se encontra, quando nós estamos dispostos a sacrificar o que temos para saciar a nossa fome e a nossa sede dele. Até onde vai o seu sacrifício? Até onde você está disposto a sacrificar a fim de ter mais, ter as suas fome, ter a sua sede saciada? Até onde? Se nós somos o altar e o sacrifício, até onde? Sim, eu creio numa geração agora que começa a se movimentar, porque eu creio que o Espírito Santo ele está se movendo. Eu creio que o Espírito Santo está alterando realidades. Eu creio nisso. O poder do Espírito Santo nunca foi dado para a inércia. O primeiro atributo do Espírito Santo na Bíblia é que ele se movia sobre a face das águas, ele se movia sobre o caos. O Espírito do Senhor está se movendo hoje. Ele está trazendo mobilidade para a igreja. Eu não acredito numa igreja estática. Não, eu não acredito. Eu não acredito num cristão estático, que não se move, que não cresce, que não muda de nível, que não altera seu comportamento. Se nós queremos o extraordinário, Deus está pronto para derramar o extraordinário. Se nós queremos o sobrenatural, Ele está pronto para derramar o sobrenatural. Mas que vida é essa? Eu creio numa geração que se levanta agora de famintos por Deus. Famintos por Deus. Pessoas que não estão mais famintas por seus próprios sonhos, que não mais estão lutando por seus próprios ideais, que não estão lutando para ter razão, que não mais estão lutando para ocupar um lugar e um espaço para que seja visto. Tudo isso não tem valor nenhum. Eu creio numa geração faminta pela presença de Deus, que o que importa é Deus, é a presença dEle, é a vida dEle. Vida. O que nós entendemos por vida? Esse é o anseio de todo homem. Se você sair na rua e perguntar o que é que você mais deseja, ele pode até dizer que ele quer R$1 milhão, mas para quê? Para ter uma vida de melhor qualidade. Quando nós vamos sondar o que o homem não daria por sua própria vida,
Os homens lá fora anseiam por uma vida. Diferente de nós que já sabemos que essa vida é Jesus, diferente de nós, diferente da igreja, diferente dos regenerados que sabemos qual é a vida que desejamos, o mundo está perdido e sem direção. A vida não é um dia após outro. A vida é um conjunto de realidades que alteram a nossa história, que mudam os nossos valores, que mudam o meu discurso, o meu comportamento. Essa é a vida que Cristo quer oferecer e está oferecendo para nós. Lá em João capítulo 10, versículo 10. Jesus diz: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Tudo que o inimigo faz, tudo que Satanás faz, tudo que o inferno se move, não tem outra intenção. Ele pode apresentar algo belo, bonito, mas o fim é venenoso. Pode ser que no começo seja doce ao seu paladar, mas no final é amargo como um fel, é um veneno puro. Satanás não oferece nada que no fim não mate, roube ou destrua. Nada que ele tenha a oferecer, por mais beleza que seja, por mais estética que seja, por mais politicamente correto que seja, o fim é morte. A Bíblia diz, Jesus, o próprio Senhor diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Tudo que tem origem nele termina nisso, ou morte, ou destruição, ou nos rouba algo que Deus nos entregou. Mas Jesus diz aí: eu vim para que tenham vida. Que vida é essa? Como acessá-la? Como tocar a porta? Como tocar isso? Como isso ser algo real na minha vida? E não é apenas vida. Há um adjetivo aí que Jesus completa. Essa vida não é só vida, ela é vida abundante, plena, completa. Ela sacia e nutre. Não só mata a fome, porque não adianta apenas matar a fome. Nós precisamos, além de saciar a nossa sede e a nossa fome, nós precisamos de algo que dê nutrição a nós. Falei hoje pela manhã, um pacote de Doritos pode tirar sua fome, mas não te nutre. Um biscoito recheado pode tirar tua fome, mas não te nutre. Ele sacia naquele momento, dá uma sensação de, a fome passou, mas logo depois, o teu corpo não tem energia, o teu corpo não tem nutrição para continuar a jornada. Nós precisamos de alimento sólido, e esse alimento sólido é Jesus. Eu vejo muitos crentes se alimentando de alimentos supérfluos, apenas de uma oração sobre a cabeça, apenas que é importante, mas isso não é tudo. Nós precisamos mais do que isso. Gente, nós precisamos mais de Deus. Não é só apenas vir ao culto, saímos daqui, voltamos para casa e na semana que vem estamos do mesmo jeito, sentado nesse banco. Não, nós precisamos de um alimento sólido que nos prepare para a jornada da vida porta fora. Um alimento que não seja apenas estético, mas seja real. Essa vida que Jesus deseja dar. Então, quais são os aspectos dessa vida? Em primeiro lugar, todo homem deseja uma vida que seja uma experiência real. Chega de teoria, chega de misticismo, de coisas abstratas. Precisamos de algo concreto. Chega de um enunciado de palavras apenas. Nós precisamos agora de uma vida real, que realmente quando você chega e a presença de Cristo em você é tão impactante, que muda o ambiente, que o que está em trevas se transforma em luz, que o ambiente pesado agora está aliviado pela graça de Deus ali, pela presença de Cristo ali. É algo real, não é fictício, não é uma utopia. Cristo está realmente ao nosso lado. Ele fez essa promessa, ele diz: e eu estarei convosco todos os dias. Então
Então eu não quero uma teoria, eu não quero um misticismo, eu não quero um enunciado de palavras, eu não quero um jargão cristão. Eu quero o próprio Cristo comigo. Ele é real, Ele é presente. Então nós precisamos, em primeiro lugar, de uma realidade. Essa vida que Jesus está propondo é uma realidade para o seu dia a dia, para a sua jornada, para a sua caminhada. Ele de fato está ao seu lado. Talvez você não perceba, talvez você não tenha discernimento, mas Ele está. Talvez você que nos vê pela internet, mas como eu posso perceber? As disciplinas espirituais nos ajudam, né? A oração, a leitura da palavra, o jejum. Eu vejo de vez em quando filhos que as pessoas dizem: esse filho é rebelde, não obedece o pai. Não é que ele é rebelde, é que ele é indisciplinado. O pai não disciplinou ele direito. E eu vejo cristãos que estão agindo como rebelde porque não estão tendo disciplinas espirituais na sua vida. Nós precisamos dessas disciplinas. Nós precisamos de mais oração, leitura da palavra, jejum. A presença de Cristo é real, gente. Não é uma ficção. Você está me ouvindo aí? Eu estou falando e enunciando palavras para que você entenda e discerna, mas em nome de Jesus, que o próprio Espírito de Cristo te convença dessa verdade. Porque a própria palavra, o próprio Senhor Jesus diz: Ele vos convencerá de toda a verdade. Então eu uso dessa autoridade para que a nossa mente seja levada cativa à mente de Cristo, para que você entenda: é real, Cristo é real. Não é um mito, não é uma ficção, não é uma utopia, não é uma celebração apenas dominical, não. Cristo precisa ser real todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Segundo aspecto dessa vida é que essa vida precisa ter poder, ela precisa ser dinâmica. É uma vida que implica uma capacidade de realizar coisas. Esse poder nos dá mobilidade. Não é apenas uma vida real, mas é uma vida de poder. Por isso o Espírito Santo do Senhor veio sobre nós. Ele nos capacitou para ser testemunhas, para não ficar parado. Inclusive o movimento é geográfico mesmo, é Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o movimento não é estático. O Espírito Santo, ele leva a igreja a um movimento que vai em direção ao perdido, que vai em direção às nações da terra. É dinâmico, essa vida que implica poder, que é capaz de realizar, é uma capacidade, é uma energia, é uma vitalidade, é a essência de Cristo em você, é o Espírito de Cristo em você, esse poder que foi derramado sobre nós. Quando se começa o 50º dia, o dia do Pentecostes, depois de 49 dias, 7 semanas, a 8ª semana se inicia, e o 8º na Bíblia significa graça, recomeço. Por isso o Pentecoste é nesse dia que o Espírito Santo é derramado, porque ali recomeçava. E nós somos chamados a recomeçar, como eu disse, a minha oração, irmãos, é que todos nós, como igreja, corramos, nos convertamos de novo. Que você na internet dobre seu joelho e reconheça Jesus, Ele precisa ser o centro da minha vida. Esse poder que nos dá mobilidade, que nos faz não estar conformado com a estática. O movimento exige vibração, um som que vem do céu, que nos coloca em movimento. Amém? Porque o som é vibração, né, Lucas? Vibração mais intenso aí. E se começa a tocar mais intenso, e se o ritmo acelera, daqui a pouco você está batendo o pé, é ou não é? Sim ou não? Aí daqui a pouco você está se movimentando, porque vibração implica movimento. Vibração implica movimento. Por isso, no dia do Pentecoste,
Não foi um vento, foi um som como de um vento impetuoso. Vibrou o lugar e agilizou, deu movimento. Esse poder que o Espírito Santo dá. Sabe, em Cristo você tem autoridade e poder. E deixa eu te explicar um pouco sobre autoridade e poder. Um guarda vestido de farda, um guarda de trânsito, ele dá um silvio, um apito um apito e estende a mão para parar um carro. Ele tem autoridade para fazer isso, sim ou não? Ele tem autoridade. Se ele estender a mão, o carro tem que parar. Por quê? Porque ele está fazendo isso na autoridade, ele está revestido de autoridade. Mas se o cara não quiser parar e acelerar, passa por cima do guarda. Então o guarda tem autoridade, mas não tem poder para parar o carro. Um bloco de concreto tem poder para parar um carro? Tem ou não? Tem que, se o carro vier contra ele, se arrebenta, quebra todo. O guarda tem autoridade, o bloco tem poder. Nós, a igreja de Cristo, nós temos poder e autoridade que foi nos dado por Jesus. Jesus, ele disse: em meu nome farão proezas, e o Espírito dele é poder sobre nós. Então nós, a igreja de Cristo, estamos revestidos de poder e autoridade. O nome de Jesus nos dá poder, o Espírito dele sobre nós. O nome de Cristo nos dá autoridade, e o Espírito dele nos dá poder. É no nome dele, é no poder do Espírito. Então se eu digo para Satanás, em nome de Jesus, para, ele tem que parar, porque se ele vier contra mim, a barreira, o concreto do Espírito Santo arrebenta com ele. Porque em Cristo nós temos poder, nós temos autoridade e temos poder. Essa é a vida que Jesus deseja. Por isso não é qualquer vida, é vida abundante. Como eu disse, essa vida abundante é plena. Ela traz um senso de satisfação. Ela traz um senso de satisfação. Coisas que um alimento supérfluo não te traz. Coisas que um Danone, um Nutella, um biscoito recheado pode saciar por um momento, mas não te nutre. Essa vida abundante é uma vida em que nós estamos plenos, completo, satisfeito nele. E a partir daí nada mais nos satisfaz a não ser a sua presença. Nós cantamos: como é que eu posso estar em outro lugar depois de ter experimentado a tua presença? Como é que eu posso ir a outro lugar? Quando essa sede, essa fome é saciada. Então ele coloca em nós tanto o sentimento de satisfação, mas o desejo por mais. Tanto o sentimento de saciados, de plenos, de completo, mas também eu quero mais de Deus. Isaías capítulo 55 diz: vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Todos que queiram, vinde comprar, e não há um preço, porque o preço foi pago, é Jesus que pagou. Apocalipse termina com isso, lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17: vinde todos que têm sede, vinde e bebei das águas, da fonte das águas da vida, sem preço, porque o preço já foi pago. Aleluia. O preço já foi pago. Então, pastor, como eu tomo posse disso? Como eu posso me apropriar dessa verdade? Como eu posso me revestir desse poder, dessa vida abundante? Meus amados, esse tem que ser o desejo da nossa vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não há outro caminho. O que ele está dizendo, não há outra forma, não há outro jeito. Como eu disse, não há nenhum aspecto da salvação fora dele. Não há. Diz como tomar posse. Em primeiro lugar, você toma posse com uma posição inteiramente nova. Talvez seja esse recomeço que eu estou falando aqui, essa reconversão. Sabe, eu não sou tolo. De vez em quando eu aceito o apelo. Eu não sou tolo.
Às vezes meu pastor está pregando e tem um aspecto da minha jornada cristã que precisa melhorar. Eu tomo a decisão de novo. Eu faço a oração, quando ele repete, eu oro junto. Eu estou renovando. Esse recomeço precisa fazer parte da nossa história. Ah, mas eu não preciso, eu já sou crente há tantos anos. Vai nessa. Não, nós precisamos desesperadamente dele. Não é um capricho, não é uma moda, e nem pode ser uma moda. Ter Cristo em nós, ou levar Cristo numa camiseta, não pode virar uma moda. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. Não há meio termo. Uma posição inteiramente nova. Talvez essa posição inteiramente nova seja esse nascimento, esse novo nascimento. Voltar, como é que pode voltar ao ventre da sua mãe? Não pode, não fisicamente, mas nós hoje precisamos de um novo nascimento. Não é uma nova conversão, entenda, eu não estou trazendo uma teologia nova, eu só estou dizendo para você que nós precisamos nos reposicionar naquilo que somos em Cristo. Você está me entendendo? Uma posição inteiramente nova. Eu estou alterando, não é 360 graus, porque aí eu volto para o mesmo lugar. É você olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé, e ele aponta a direção, e você vai naquela direção. Você vai dizer, eu não entendo, parece que isso não vai dar em nada, mas ele mandou. E talvez seja como a mesma sensação do apóstolo Pedro dentro daquele barco, e Jesus lá chamando, vem Pedro, e Pedro, olha, como eu vou andar sobre as águas? Mas nessa tua palavra eu vou. E ele sai do barco. Eu vou dizer para você, a minha sensação é de que ele não afundou logo de imediato, senão ele agarrava logo no barco. Ele caminhou um pouco, e depois quando ele começou a olhar a tempestade, ele se afunda. Tirou o olhar do autor e consumador da nossa fé. Eu quero andar no sobrenatural. Eu não me conformo mais com a mediocridade. Eu estou muito aquém desse ideal proposto por Jesus Cristo, mas eu estou lutando. Eu estou vendo se eu escapo. E a minha palavra hoje para você é que nós precisamos entender que Jesus, ele é a glória, ele é tudo que precisamos. Precisamos ser mais famintos, precisamos mais ter sede dele. Se você entendesse quem fala contigo, você me pediria água, e eu te daria água viva. Lembra dessa palavra de Jesus com a mulher samaritana? Se nós entendêssemos isso hoje, meus irmãos, talvez nós faríamos como aquela mulher samaritana, largaríamos tudo e íamos correndo para testemunhar e dizer, ei, aquele que é o prometido chegou na minha vida. Se nós entendêssemos isso, nós íamos perder a nossa fonte de interesse, a nossa fonte de satisfação que o mundo oferece, e íamos ter uma fonte inesgotável em Jesus, que ia alterar nosso comportamento e convencer uma cidade toda. Uma multidão foi convertida. Uma posição inteiramente nova. Segunda coisa, essa posição inteiramente nova precisa te levar para a cruz. A cruz, meus amados, é o lugar onde tudo que for antigo precisa ser lançado fora. É onde as coisas velhas ficam para trás, e eis que tudo se fez novo. É nesse momento da cruz, onde lá, e por que cruz? Porque dói. Por que cruz? Porque lá na cruz você é exposto. Por que cruz? Porque lá na cruz você é visto.
até que tudo que for antigo seja lançado fora. O preço do novo, meus amados, é lançar fora o velho. O preço do novo, aquilo que Deus está querendo fazer em nós e através de nós, não cabe fazer com as coisas antigas. Não cabe as obras da carne se alinhando com o fruto do Espírito, não cabe. Então a cruz é o lugar onde tudo que for antigo é lançado fora. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 11. Esta palavra é digna de confiança. Paulo está falando cheio do Espírito Santo aqui. Essa palavra é digna de confiança. Ela é certa, ela é verdadeira, ela é confiável. Ao ponto do Espírito Santo liberar o apóstolo Paulo para escrever essa palavra. E olha o que ele diz: se morremos com ele, o quê? Diga mais forte: com ele também morreremos. Meus amados, se nós queremos experimentar o poder da ressurreição, não é possível sem a morte do ego. Para que você esteja verdadeiramente vivo, a sua carne, o seu ego precisa estar totalmente morto. Essa ressurreição, esse poder da ressurreição, que torna cordeiro leão. Você morre como cordeiro, mas ressuscita como leão. É esse poder da ressurreição. Essa cruz é o lugar da morte do eu. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 14, versículo 8: quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então não adianta, presta atenção, não estou falando aqui da morte, do aspecto da morte, estou falando aqui do aspecto da vida. Me entenda, não adianta uma vida onde Ele não é manifesto em nós. Não adianta. Porque se eu estou vivo, é para Ele que eu estou vivo. Você está entendendo isso? Então a minha vida tem que refletir Ele, não a mim. Tem que refletir Ele, não a mim. Essa cruz é o lugar onde tudo que for antigo precisa ser lançado, para que o novo de Deus venha na sua vida. Ah, eu quero esse novo de Deus. Eu sinto algo vai ser liberado nesses dias. Eu sinto. Gente, há um movimento de Jesus no mundo, em praças, em colégios, em cidades. Na Nigéria, a pastora viu o movimento lá. 5º país mais perseguidor da igreja. Parou a igreja? Não parou. Há algo que Deus está fazendo, Jesus está preparando para derramar. Eu não sei o que vai ser o gatilho, eu não sei como vai ser isso, mas eu sei que será o último grande avivamento antes da volta de Jesus, a última grande colheita antes da volta de Jesus. E nós não podemos ficar aqui só olhando, não podemos. Não podemos só observar. Não, você não é um observador da história, você é parte dessa história. Você não está aqui para observar o que Deus vai fazer, você está aqui para se somar ao que Ele está fazendo. Não é amanhã, é hoje. Ah, pastor, eu vou refletir sobre isso, vou pensar sobre isso. Quando você demora na encruzilhada, as tuas convicções enfraquecem. Esse é um momento, esse é uma encruzilhada onde eu decido se eu vou morrer com Cristo para viver nele, ou se eu vou continuar com a minha mediocridade cristã. Terceiro, uma posição inteiramente nova te leva à cruz,
que é o ponto onde você lança todas as coisas antigas para receber o novo de Deus. E quando você passa pela cruz, o poder de Deus se revela. A Bíblia diz que ao terceiro dia, o livro de Hebreus, final, capítulo 3, vai dizer: aquele que tornou a trazer ao nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos, vos aperfeiçoe para toda boa obra. Aleluia! É esse poder que tira você de um lugar talvez de vergonha, de um lugar de medo, de um lugar de morte, porque você encarou isso na cruz. Agora Ele te traz ressurreto. Se morreu com Ele vivamos também. Esse poder de Deus, não é o poder do homem, não é a força nossa, não é a nossa capacidade de raciocínio, não é a nossa lógica, não é a nossa teologia, não é nada disso. Porque o poder do homem aqui, meus amados, é irrelevante. É o poder de Deus. É o poder de Deus que se renova. É interessante como o apóstolo Paulo deixa isso claro lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele fala da mobilidade do corpo de Cristo. Ele diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços ou ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é Deus que opera tudo em todos. Então veja só, entenda comigo. Jesus vai dizer para você qual é o seu ministério, qual é o seu serviço. Quando Ele diz: feitosa, você será mestre, o Espírito Santo vem e me capacita com o dom de mestre. Quem escolhe aonde eu vou servir é Jesus. O Espírito Santo vem e me capacita. Então não tenha medo do chamado de Deus na sua vida. Ele lhe chama. Quando Jesus lhe chama, algo é liberado na sua vida do poder do Espírito Santo. Lhe capacita para o ministério, para o serviço. E depois o poder de Deus para você atuar. É isso que dá mobilidade, agilidade, força, que ninguém pode resistir. É o poder de Deus. Não é o poder dos homens. Não é a aparência dos homens. Não é a eloquência dos homens. Não é a retórica dos homens. Eu posso pregar muito bem, mas isso se torna irrelevante se o poder de Deus não estiver comigo. Eu posso não ter palavras sábias, poucas palavras no meu vocabulário, mas será tremendo por causa do poder de Deus. Então não é o homem, é Deus. Esse poder de Deus. E por último, uma posição inteiramente nova te leva à cruz. Não fugir da cruz, não evitar a cruz. A morte do ego, a morte do eu, te leva a experimentar o poder da ressurreição. E o poder da ressurreição traz consigo um novo conhecimento. Conhecimento pleno, conhecimento completo. 1 João capítulo 1, versículo 20, se não me engano, ele vai dizer 1 João 1, 20. Ele vai dizer: não é 1:20, é 2:20. Ele diz: vós tende a unção do santo e sabeis tudo. Uma revelação extraordinária. Quem vai trazer essa revelação? Essa unção nova que vem de Jesus. E lá no versículo 27, ele vai dizer: esta unção que vocês receberam, fica em vós, e não tem de necessidade de que ninguém vos ensine outra coisa. Como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira. Essa unção é esse novo discernimento que o Espírito trará a você.
Não quer dizer que eu não vou aprender com os homens. Quer dizer que quando alguém falar uma coisa, o Espírito Santo vai me dizer, isso aqui é de Deus. Ou o Espírito Santo vai me dizer, rejeita, que isso não tem origem em mim. Há um discernimento que você nem entende. Você tem paz quando está recebendo algo que vem do céu, mas algo te incomoda quando algo não vem do céu. Aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, nem chegou ao coração do homem, são essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o versículo seguinte vai dizer, agora o Espírito Santo tem entregado a todos. Chegou o tempo, chegou o dia, te apressa, corre para Jesus. Há um mover no reino de Deus que não tem mais fronteiras. Não tem fronteira de idade, não tem fronteira de posição social, não nos interessa posições sociais. Pare de brigar por posições, inclusive dentro da igreja, pare de brigar por posições. Há um mover sem fronteiras que o Espírito está fazendo. Há uma infinidade de conhecimento que será revelada para a igreja, do que já se conheceu e do que vamos conhecer. Deus vai apresentar mistérios novos. Nessa morte com Cristo, não é somente a morte do pecado, é a morte da tua vontade. Não é só morrer para o pecado, não é só abandonar o pecado. Muitos cristãos abandonaram o pecado, mas ainda estão vivendo a sua vontade. Se auto-intitulam cristão, se auto-intitulam servo de Jesus, mas estão obedecendo a si mesmo. Deixaram o pecado, é verdade. Estão salvos, é verdade. Mas não há uma vida regenerada. A graça salva, a verdade regenera. Não é apenas a morte do pecado, mas é a morte do ego. É a morte da minha própria vontade. E eu quero concluir com Gálatas capítulo 2, versículo 20. Um dos textos que eu sou apaixonado. Luto para viver isso. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu fui crucificado com Cristo. E agora? Bom, agora já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que eu agora vivo, já não vivo mais nessa carne, já não vivo mais na minha própria vontade. Eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se todos nós corrêssemos para Jesus hoje, que todos nós nos arrependêssemos. O pecado está resolvido, mas o ego ainda está vivo. Se todos nós nos convertêssemos novamente, se todos nós fôssemos famintos por Jesus, não só na música, não só na letra, mas na vida. Fique em pé.